A todos, boa noite aos irmãos encarnados e aos irmãos desencarnados. Mais uma vez, com bastante alegria, estamos aqui com vocês para basicamente ser a quase última exposição do ano, se bem que todos nós nunca terminamos de fazer nossa exposição totalmente, né, meus irmãos? Eu gostaria nesse momento de pedir aos irmãos que mentalizasse a presença do nosso irmão maior, Cristo Senhor Jesus, vislumbrassem, visualizassem os olhos dele, esses olhos de luz, a sua bondade, a sua doçura, a sua inefável lembrança de nós, como irmãos que somos dele. Ele deixou aquela oração importante, que é a oração que quando duas ou mais pessoas estivessem em conjunto, ligadas, inclusive de coração, que Ele estaria conosco pleno. Então vamos deixar lá fora tudo aquilo que nos deixou com mágoa, com raiva, com ódio, possivelmente. Vamos esquecer as mazelas, vamos colocar todo o nosso sentimento de amor e paz nesse momento, fechando os nossos olhos, mentalizando a presença desse Cristo cósmico dentro de nós. Ele está dentro do nosso coração, ele faz parte dessa semente, desse átomo semente que pertence também a esse fractal vindo da alma. E vamos então orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois são teus o reino e a glória para sempre. Graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos, boa noite aos irmãos que estão entrando nesse momento. O tema de hoje é um tema leve, ano novo. Não basta sonhar, é preciso concretizar. Mais uma vez, meus irmãos, no decorrer desse ano, tivemos um Natal. E agora, mais perto do novo ano, para aquele que é um religioso devoto, independente de religião, esse período é um período reverenciado como sagrado e repleto de muito mistério. Até sublime, porque às vezes ele é incompreendido também, devido à grandeza desse enigma, mistério que é Deus, essa energia maior. Para aquele que justamente consegue não ter fé, ele é uma tola superstição. E aquele que é puramente intelectual nesse momento se torna um enigma porque está além da razão, daquilo que ele conhece. Então, em alguns locais, o assunto Natal é deixado a critério das pessoas, daqueles que ouvem, dos que escutam, para aceitar ou rejeitar. Tudo vai depender de acordo com o temperamento, com a cultura. Aí é um problema de cada um. Então, muitas vezes a mente e a razão nos levam a excluir a fé. Se apenas olhamos pelos 5 sentidos, na realidade, nós vamos entender, levar em conta que nesse Natal que já passou, que nos foi dado, nós obtivemos mais coragem, mais amor, às vezes mais paz, e às vezes tivemos até conflitos. Não conflitos em família, mas conflitos internos, interiores, que como seres caminham em evolução e tentando evoluir. Independente de tudo isso, irmãos, e de nossas vivências, experiências desse ano que está partindo, ficou e fica a simbologia de que tudo pode se transformar. A todo instante, cada segundo, minuto, cada mês e ano, forças materiais e espirituais, irmãos, fluem e refluem alternadamente. No
decurso do ano. E terminando o Natal, ela se torna mais forte, porque dentro de nós, como existe a lei dos ciclos, o fluxo e refluxo, ele pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, dependendo de cada um. Então, vamos tentar imaginar que todos os Cristos salvadores do mundo costumam nascer exatamente quando tem épocas de trevas espirituais da humanidade, quando elas são maiores. E na realidade, todos, irmãos, podemos ser Cristos em formação, todos sendo formados. Paulo disse um dia: o Cristo deve ser formado em nós ano após ano. Ou seja, nós temos que deixar esse Cristo interior brotar entre nós, dentro de nós, e aproveitar nesse novo ano que está entrando agora, cultivar esse Cristo interno, antes que possamos perceber esse Cristo externo. E assim a gente pode expressar toda a nossa iluminação espiritual, meus irmãos. Lembremos-nos agora, nesse momento, vamos nos lembrar, não foi por acaso que nós conseguimos passar mais um Natal, este Natal. Esse ano novo está chegando e com ele tudo mais de duradouro, preparado pelo Pai, essa energia celeste. Então, o que nos foi dado? Os 3 maiores presentes que nos foi dado por Deus. Primeiro, essa grande energia nos ama. Nós temos que ter certeza e temos certeza. Segundo, Ele está sempre conosco, nele tudo está, dele tudo vem e para ele tudo irá, tudo vai. Ele é por nós e se faz por nós. Então vamos nessa época que vai entrar depois do Natal agora, que está vindo proximamente, vamos seguir aquela exortação de Paulo aos Hebreus no capítulo 12, quem quiser pode até verificar. Ele diz assim: vamos jogar por terra, vamos jogar toda a carga que nos pesa e atrapalha a nossa subida, a nossa espiritualidade. Vamos fazer como fazem os corredores, os indivíduos que correm numa competição, e vamos aproveitar e bater o ferro enquanto está quente. Ou seja, nós temos, irmãos, nesse ano novo, concentrar nessa época que entra todas as nossas energias e esforços espirituais para colher o que não se conseguiu obter em nenhuma outra ocasião. É muito importante isso, irmãos, é muito importante. A época de agora é uma época sagrada, independente de quaisquer religiões que sejam, independente se a data é essa correta ou se não é. Nós temos que aproveitar essa data com um aproveitamento próprio, como se fosse um aproveitamento normal, para que a gente possa se tornar discípulo do Cristo. Se a gente aspirar durante toda a vida a ser distinguido, vamos nos lembrar que ele disse o seguinte: aquele que quiser ser o maior entre vós, seja aquele que serve a todos. Então, vamos imaginar assim: nós recebemos os 5 sentidos de percepção primária do mundo. E um 6º sentido que ele age como intuição nossa. Nesse Natal nós tivemos o paladar. Tivemos muito chocolate, muitas nozes, panetones, enfim, uma mesa imensa. E lá fora, irmãos pedindo água, pedindo pão, pedindo roupa, precisando de ajuda. E nós estávamos cultivando o nosso paladar. Tivemos a visão. O planeta se encheu de alegria e está. Tivemos paisagens onde, nesse momento, nós percebemos que muitas pessoas não têm a visão para poder perceber isso. Tivemos a audição. Quantas músicas encheram o planeta nesse momento, melodias
onde muitos não têm audição, sequer conseguir ouvir. Tivemos o tato, ou seja, escolhemos frutas, pegamos frutas, conseguimos pegar flores, conseguimos acariciar nossos animais, nossos pets, onde muitos não têm as mãos, ou muitos não têm a locomoção e não têm condições por paralisia corporal. E no olfato, meus irmãos, nós conseguimos sentir o aroma de todas essas frutas, tudo aquilo que nós tínhamos para comer, e sentimos também as florestas, porque alguns conseguiram viajar, sentimos as flores, enfim. E nos foi dado o sexto sentido, que é um dos mais importantes, que nessa época está brotando mais ainda, devido ao processo iniciante de regeneração em 2057. Essa intuição, ela nos dá a iluminação correta daquilo que é certo, daquilo que é errado, e nós temos que muito batalhar em cima disso, meus irmãos, muito. Na realidade, irmãos, a gente está muito preocupado com outras coisas, e nessa quase entrada de Ano Novo, vamos lembrar uma coisa: quantas vezes celebramos o Natal e Ano Novo litúrgico desse 25 de dezembro de cada ano? 20, 30, 40, 50 vezes? Será que foi um verdadeiro Ano Novo ou um pseudo Ano Novo para nós? Ou um pseudo Natal, ou um pseudo tudo? O Natal já se foi, nasceu o Cristo em mim. Por acaso ele nasceu para que eu pudesse entender que eu posso agora entrar esse ano novo tendo a consciência que esse Cristo está dentro de mim realmente? Esse Cristo menino, ele está dentro de nós? Será que nesse ano novo eu posso dizer como Paulo: já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim ou dentro de mim? Nesse tempo de agora, irmãos, isso é uma solicitação espiritual. Vamos tirar a nossa camuflagem e a insinceridade dentro de nós. É um tempo de retirar os caminhos tortos, as tortuosidades de caminho de nossa vida. É tempo de pôr um fim à política e diplomacia de nossos egos, ou seja, nós temos que tentar seguir uma vida mais reta, de verdadeira habilidade e honestidade com amor universal. Quando a gente permite que nasça em nós o Redentor verdadeiro, que é esse Cristo, será que com ele a gente entende que está o caminho, a verdade e a vida que foi deixado para nós? Nós temos que celebrar um ano novo interno em nós, em nossas almas. É muito importante entrar pessoalmente com Deus. Nós temos que renascer pelo seu Espírito. Nós temos que se fazer novas criaturas em Cristo. Ou seja, nós temos que manifestar a essência Deus na essência nós. É muito importante. Nesse novo ano, meus irmãos, nós temos que nos propor pela luta diária de melhorar, hora a hora, mês a mês, dia a dia. Porque nossa luz poderá ser vista como um farol por todos no meio da escuridão desse mundo de trevas. Aí alguém vai falar: mas César, só existe trevas no mundo? Não. Mesmo onde existe a treva, tem um pingo de luz. E quando vem um pingo de luz, já tem uma sombra. E a gente é achincalhado por tudo isso, fazendo parte do nosso desenvolvimento espiritual no planeta Terra. Nós temos que desenvolver em nós esse Cristo menino, esse Cristo interno, que unicamente nos fez guiar no caminho, na verdade, desse ano. Temos que trabalhar arduamente, muito rápido, para termos esclarecido essa expansão de alma um dia, porque seremos chamados e ouviremos: vinde a mim, vós todos os que estáis oprimidos,
o meu fardo é leve e meu jugo também. Então, vamos tomar sobre nós esse jugo, porque ele realmente é leve. O jugo de Cristo é só o amor. E cada um de nós, irmãos, é um Cristo em formação, se o desejar. Ele disse um dia: quem crer em mim fará obras que eu faço e muito maiores. Então, nesse momento, a pergunta que nós fazemos: como fazer com que esse ano novo seja melhor? Vamos tentar nos assemelharmos a crianças. Mas César, virar criança? Não. A criança, ela não tem maldade, ela não é ingata, ela não suspeita, ela não exclui, ela simplesmente é uma criança. Então, nós estamos vivendo um tempo doente, nós todos estamos doentes no planeta em si, dito pelos Espíritos, e esse século em si está doente. Então nós temos que fazer muita coisa melhor que isso, meus irmãos, na realidade, muita coisa. Nesse ano novo nós temos que acordar para o sofrimento alheio e aplicar a nossa volta, porque existe N corações solitários, doloridos em nosso círculo de amigos, inclusive, e no geral. Nós temos que tentar aplacar de maneira discreta, porque nessa época tudo é mais sensível à nossa vontade. Temos que aproveitar essa fase que já passou do Natal e agora no Ano Novo ganhar mais bênçãos desses irmãos maiores que estão sempre nos olhando, irmãos, sempre. Tudo pode até mudar nesse novo ano, mas o amor do Pai nunca irá mudar. Então, se nós tivermos esse Cristo menino adentrando nossas casas, vamos nos propor que esse Cristo não morra em nossos corações nesse ano novo, independente de sermos céticos ou não. Foi um evento Natal? Não importa. Foi para uns, para outros não. Vamos levar ele conosco nesse novo ano. E para todos os espiritualistas, ou espíritas, ou religiões que praticam a crença da espiritualidade, é muito importante essa parte. Esse Cristo físico que veio até hoje conosco, ele agora fica aprisionado conosco até a Páscoa. E é uma delícia saber isso, porque ele vai estar bem perto de nós. Quando chega a Páscoa, ele é libertado e vai para lados mais superiores. Então, vamos imaginar esse momento. Lá fora, vozes falam: quero água. Leve água para ele. Vozes falam: eu quero comida. Leve comida para eles. As vozes falam: eu preciso me vestir. Leve as roupas para ele. Eu preciso de um abraço. Leve um abraço para eles. O importante, irmãos, é que aqueles que se aproximarem de nós, pelo menos saiam com um sorriso. De ser, na realidade, importantes para nós como pessoas, e não coisificados, ou não pessoas que não têm importância, insignificantes. Nós precisamos fazer obras, fazer coisas, dar água, comida, paz, roupa. Precisamos fazer tudo isso, meus irmãos, tudo. E o momento agora é muito importante. O Espírito do Cristo, ele habita a nossa terra e depois ele se retira para o mundo espiritual, ele sai da vida física, inicia um período de libertação, onde só termina com a Páscoa. No sentido literal, esse Cristo é aprisionado desde o Natal até a Páscoa. Ele está conosco, fica conosco alegremente. Então, tentemos imitar em pequena escala as maravilhas e obras de Deus. Vamos tentar aspirar nesse Cristo instrutor
tudo que é possível, ou seja, nos doando como irmãos e irmãs, colaborando no trabalho de servir nessa esfera de trabalho. Temos diferenças? Sim, N diferenças. Não importa, diferenças com todos. O viver na humanidade, irmãos, não é fácil. Mas tudo será possível se nós amamos essa energia a Deus. Essa energia que está à mão. Aí sim poderemos descobrir um crescimento anímico em nós. Muito importante. Vamos tentar entrar esse ano mostrando essa luz natalina que está em nós. Ou seja, se esse Cristo que nasceu, que ele nasceu na manjedoura do nosso coração, nós temos que perguntar isso. Quanto mais nós considerarmos os exemplos de Cristo, mais perceberemos que estamos longe ainda de tudo e do seu caminho, meus irmãos. Ah, César, mas é muito difícil seguir o Cristo. Ele não falou que era fácil. Ele esboçou horas a horas em sermões, onde ele sabia dentro de cada um o que cada um estava passando. E cada um, naqueles sermões, saía de uma forma alegre, uma forma esclarecida. Outros eram preenchidos com dúvidas sobre o reino celestial, sobre o reino de Deus. E esse foi o escopo do Cristo, transmitir àqueles que não sabiam nada, tudo o que eles precisavam saber, dentro das possibilidades culturais, dentro do conhecimento, sentimento da época. Então, para que nós possamos ver o reino de Deus, nós temos que voltar a sermos crianças, não tem jeito. Ou seja, essa vida em Cristo, como conhecimento, ele liberta o ser humano de obstáculos. Ele faz com que nós nos transformemos espiritualmente e nos conduza a um período muito forte de experiências de transformação, nos dá poderes anímicos com talentos e tendências, meus irmãos. Tudo isso será levado na nossa passagem um dia como tesouros e seremos considerados dignos como administradores ou co-administradores do Pai e do Filho. E com isso, quem sabe, poderemos assumir alguns postos dignos, um pouco mais elevados, entre os servos da casa do Pai. Existe uma lei hermética, chama a lei da grande, que é a grande lei da analogia, do axioma hermético, onde ele é a chave mestra para todos os problemas espirituais que nós temos. Ou seja, na realidade ele é um abre-te sésamo. Ele é uma abertura para que as lições dadas pelo Pai e pelo Filho, vindas no Natal, possam abrir a nossa mente. Seria o quê? Tudo que está em cima está embaixo. Então, aproveitando esse gancho, nós temos que corrigir, confirmar e completar nossos pontos de vista nesse novo ano. Procuremos ser, a partir de hoje, portadores da luz. Vamos brilhar de dentro para fora. Que o primeiro dia do ano novo seja o primeiro dia da nossa vida. Vamos pensar assim, é o primeiro dia da minha vida na Terra. Quero fazer. Segundo dia, já fiz, mas preciso fazer mais. Terceiro dia, estou conseguindo fazer. Do quarto dia em diante, a minha vinda para o planeta Terra faz com que eu seja um servo fiel. Então, vamos aproveitar essa virada entre o Natal e o Ano Novo, que é um ponto de maré alta para tudo aquilo que a gente pode realizar. É uma época santa, irmãos. Não importa a religião, é uma época sagrada. A gente tem que tentar... nós podemos, como expositores, vir aqui, ficarmos em silêncio, ficarmos olhando para vocês e alguém ia falar, puxa, que palestra rápida, né? Ninguém está falando nada. Mas na realidade, irmãos, tudo aquilo que nós falamos aqui também serve para nós. Vamos tentar fazer uma reflexão final nesse exato momento.
Cada um de nós criou um jardim chamado vida. E esse jardim, às vezes ele tem só hastes e terra seca. Em outros ele cresce cacto, erva daninha ou joio. Então, tudo que sentimos, pensamos, fazemos e emanamos, meus irmãos, fica e ficou nesse jardim chamado vida. Então, vamos lembrar disso como fosse referências. Cultivemos em nós, em 2025, sistematicamente, as flores de nossa alma. Isso é cultura e a jardinagem. É obra. Se houverem pedras, seixos, gravetos, limalhas, tudo aquilo que pode nos atrapalhar no caminho novamente, Deus vai dissolver. Ele prometeu isso. Tudo voltará ao pó. Esse mundo é uma grande ilusão, mas só quem passa desse mundo e vê como ilusão vai transcender, vai se transformar. Então, vamos pedir a um instrutor Cristo e a Deus assim. Eu gostaria até de ler, meus irmãos. Deixa eu puxar aqui porque eu quero ler exatamente as palavras do Cristo. Mestre, o que será que eu posso trazer nesse ano de bom para o meu próximo? O que posso dar a ele em participação, amor e carinho? O que vou poder sempre dizer a um outro irmão encarnado como eu, de bom, de aproveitável, de ótimo? Como posso evitar o separatismo, o isolamento, o silêncio e o ato de me enclausurar em mim mesmo? Vamos sempre pensar no dia nosso, que tipo de semente eu devo deixar nesse jardim? Ela vai ser doce, suave? E no coração de cada um que me encontrar, que tipo de semente essa pessoa vai receber de mim? Todos nós, irmãos, precisamos da obra, a obra de amor. Precisamos fazer coisas e o amor tem que sair do nosso coração para o outro, com a intenção de se tornar real. Nosso espírito é bélico, espírito de luta. Medimos força, atiramos palavras, atacamos com nossa língua afiada, meus irmãos. Por vezes temos atitudes de gladiadores, com espadas, mas espadas, palavras, pensamentos, desejos. Por vezes criamos um código de vida em nós e esse código, mesmo não sendo de morte, ele é de guerra. Então nós precisamos nos educar para a paz verdadeira. Ou então ficaremos algemados a esse novo ano da mesma maneira que no ano passado, para alguns. Então, a única forma de nós nos libertarmos é a gente buscar o curativo que está no divino. Essa parte é muito importante. Nós devemos fazer com que a nossa missão, nós temos que ser como um andor. Vocês sabem o que é um andor. Um andor de nossas almas. Ao passar por ruas, avenidas, enfim, ao entrarmos em caminhos, temos que agir como quem vai ao templo de Deus em primeiro lugar. Nós temos que nos comportar, irmãos, como se fosse o nosso dia a dia de grande beleza e grandeza. Então, vamos caminhar como quem realmente vive a devoção, esperança e oração. Esse caminhar não é mecanicamente mover as pernas, é caminhar espiritualmente e perguntar quem eu amo, quem eu mais amo, a Deus, o Pai ou aos seres humanos. Então, nesse momento, fechando, nós desejamos a todos os irmãos que estão nos vendo um excelente, maravilhoso ano novo. Que esse Natal tenha feito crescer na manjedoura dos nossos corações,
Cristo cósmico, esse menino que vem todo ano. Esse menino cresce fisicamente até basicamente o Natal, para depois ele se tornar um ser real. Vamos desejar que esse ser, ele faça com que não seja um evento, mas sim uma propriedade real, para que nós possamos entender que nós necessitamos caminhar e que esse ano novo nós possamos construir e não destruir ou desconstruir. Possamos construir em nós cada vez mais esse reino edificante que nos colocou aqui. Eu desejo nesse momento muita paz a todos, a paz de Deus, a paz do Cristo, a paz de todos. Agradeço aos irmãos mentores, agradeço à Casa de Hamed, a esse espírito mentor também. Agradeço a oportunidade, irmãos, de ter estado com vocês nesse ano de 2024, aprendendo também com aquilo que eu falo, passando o meu melhor de mim para vocês e tentando dentro de mim também construir um mundo melhor. Esse mundo está aí para nós aproveitarmos, esse mundo é bom dentro do possível e faz parte, nós aprendemos com os outros. Muita paz a todos, Deus abençoe, foi muito bom vê-los, namastê para todos, vão em paz, que Deus e Senhor vos acompanhem, onde vocês estejam nesse momento. Agradeço muito, muito, muito. Muito obrigado a todos.